Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para fazer mais um programa de Palavras Cruzadas. Estamos a chegar ao fim do nosso trimestre, do estudo das 3 mensagens angélicas, uma mensagem que encontramos principalmente no livro do Apocalipse, mas também fazendo referência a outros livros da Bíblia, nomeadamente ao livro de Daniel. E agora, depois destas semanas, deste percurso que nos trouxe muita informação sobre acontecimentos que terão lugar no tempo do fim, perto da segunda vinda de Cristo, chegámos então à última semana, à última lição, e vamos, desta forma, terminar aqui o nosso estudo sobre o tempo do fim, digamos assim, a segunda vinda de Cristo, e alguns acontecimentos que vão anteceder este momento fantástico. Eu gostava de começar com um pressuposto que a lição nos apresenta, que é: estes eventos finais estão a decorrer e vão decorrendo ao longo da história da humanidade, mas não nos foi dito exatamente quando vão acontecer certos e determinados acontecimentos, nem todas as suas características. Isto não nos foi dado de uma maneira exaustiva, digamos assim. Não porque Deus quisesse esconder informação sobre os seus servos, mas porque Deus também quer que nós possamos exercer a nossa fé à medida que estes eventos se vão desenrolando. E nesta fase final da história da humanidade, Deus quer que exista um povo que possa falar sobre esta mensagem especial para o tempo do fim, e é nesse contexto que surge um movimento que depois dá origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei, Pedro ou Mané, o que é que acham? Acham que nós devemos olhar para esta situação como uma crise final e algo que muitas vezes é carregado de algum dramatismo e de algum sofrimento, ou antes, pelo contrário, devemos olhar para esta situação, para estas profecias, para estes acontecimentos, como algo pelo qual nós ansiamos e queremos que venha o mais rápido possível? Boa noite a todos. Respondendo um bocadinho, antes de responder à tua pergunta, na introdução que fizeste, eu chamou-me também muita atenção essa parte que tu falaste, que é: Deus deu-nos o conhecimento suficiente, não é, sobre o tempo do fim, o conhecimento necessário sobre o tempo do fim. E agora, entrando um bocadinho na tua resposta, na resposta à tua pergunta, ou pelo menos na opinião sobre a pergunta que tu colocaste, como é que nós devemos lidar com este tempo do fim, não é? E agora, falando um bocado daquilo que eu às vezes vejo e do que às vezes sinto, nós temos tendência a lidar com estas mensagens muitas vezes do 8 ou 80. Do 8, que é empurrando com a barriga. Desculpem utilizar a expressão, mas é um bocado assim. Não nos preocupamos, não nos ralamos, não nos chateamos muito com isto. É uma mensagem para nós, mas não a tomamos como uma verdade iminente. Do outro lado, também já havia o outro tipo de resposta, que é uma resposta que eu acho que também cai no oposto, que é qualquer notícia na televisão é o fim do mundo, ok? E eu acho que a nossa racionalidade, a nossa fé, deve-nos fazer dirigir para um bocado um vigiar e orar com atenção e com cuidado, mas nem sendo muito displicentes, digamos assim, não ligar, não estar atentos, mas também não entrar numa histeria conjunta de que o fim dos tempos está aí, então qualquer notícia de guerra, de atentado, de mudança política
é o final dos tempos. E eu já vi adventistas também caírem neste extremo, que é tentarem fazer aos próprios profecias dentro das profecias. E eu acho que nós precisamos ter cuidado com isto. Acho que a lição fala-nos nisso muito bem, que nós devemos vigiar e ser sóbrios. E eu achei muito curiosa esta expressão, e deixava-vos também agora a palavra, que vigiar, nós estamos habituados a ouvir falar, devemos vigiar o tempo do fim, orar, ter atenção. Agora, ser sóbrios é encarar com seriedade, mas não encarar nem com pânico, nem com histerismo, digamos assim. É ser também crentes que estão com paz e descanso, apesar de saberem que estão a viver o tempo do fim, e não encarar qualquer mudança política neste planeta como uma situação de, como nós às vezes vemos, exacerbada de é agora, é agora, é agora, porque isso às vezes é a história do Pedro e do Lobo, não é? Tanto se diz é agora, é agora. Desculpem dizer isto, mas, e estamos aqui, mas, por exemplo, cada vez que muda um Papa, não é? Tem sempre essa perspectiva, é agora, é com este Papa é que é o Papa do fim dos tempos, quer dizer, e muitas vezes é este Papa que vai levar a Igreja Católica a um domínio mundial. E nós acho que devemos ter essa sobriedade que a lição nos dá. Não sei o que é que vocês acham sobre este assunto. A dificuldade disto que nós fazemos é que estamos a falar para um universo de pessoas que ou que nunca estudou aprofundadamente as profecias, ou que estuda a fundo, ou que tem diferentes visões sobre o estudo das mesmas, e portanto temos que ter cuidado quando pomos a nossa perspectiva sobre isto, porque é a nossa perspectiva sobre isto. Claro. E não a verdade, obviamente. Nós estamos a falar sobre a verdade, mas não temos a verdade de interpretação é sempre a minha. Aquilo que eu te digo sobre a lição, que eu digo a quem nos está a ver, é que como adventista do sétimo dia, ao fim de nascido e criado, terceira geração de adventistas, e depois de ter visto muitas pessoas, família, amigos, desde muito fiéis na fé a abandonarem a igreja, e pessoas que andaram muitas fases da sua vida aos trambolhões a servirem de um testemunho extraordinário e a trazerem pessoas para a igreja, enfim, já vi de tudo. Aquilo que me entristece, sobretudo nesta temática, é a forma como nós colamos a interpretação dos sinais, dos ditos sinais proféticos e dos alertas à nossa missão. A nossa missão como adventistas não é chamar a atenção para sinais e para profecias, mas sim para uma promessa maravilhosa que é a segunda volta de Jesus. Não para quando é que ela vem, nem de que forma é que ela ocorrerá, nem estar à procura dos passos que faltam, mas a mensagem da segunda vinda de Jesus, que é uma mensagem de redenção, que Jesus vem para restaurar, que Jesus vem para recuperar, que Jesus vem para resgatar aqueles que são seus. Essa que é a mensagem do Adventismo. E, infelizmente, nós acabamos sempre a querer usar as profecias e os sinais para mostrar aos outros todos que estamos certos e que estão a ver, isto já se cumpriu assim, e portanto só falta o resto, e se até aqui se cumpriu, nós é que temos a verdade e vocês têm que fazer como nós estamos e não sei o quê. Esse é o primeiro erro, porque eu acho que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Adventismo é uma mensagem de amor a Cristo, de relacionamento, porque para quem morreu hoje e para quem vai morrer amanhã, depois de nos ouvir, Jesus já veio. A segunda vinda acabou de acontecer. E, portanto, para eles as profecias já se cumpriram, já não vai haver outra hipótese. E essa é que é a verdade que nós temos que ter presentes na nossa vida de cristianismo, é de viver uma vida de comunhão com Cristo, de viver uma vida de amor ao Pai e de amor ao próximo, que é isso que é a mensagem do Evangelho. O segundo erro é um bocadinho aquele também que tu disseste, é que nós procuramos também, muitas das vezes, fundamentar a nossa fé ou a nossa falta de fé em alguns períodos da vida em sinais. Procuramos sinais que reforcem que aquilo que nós estamos a abdicar, as coisas que nós estamos a fazer não são em vão, que são ratificadas pela Bíblia, e, portanto,
há um prémio maior no final e que vale a pena. Ou então, para mostrar que ainda temos tempo para fazer algumas mudanças. Portanto, é os dois binómios do 8 e do 80 que tu referias. E portanto, e a mim o que mais provavelmente é que Satanás ganha nestes dois binómios. O primeiro é que, enquanto nós estamos agarrados a estes sinais e andamos a fazer preparações quase que logísticas, muitos a comprarem terrenos fora da cidade e a mudarem-se para o campo e a viverem em painéis solares porque vão ser perseguidos e não querem que saibam das faturas deles e a criarem hortas e não sei o quê, não sei como. Eu não estou a criticar essa escolha, só estou a dizer é que a base dessa escolha não deveria de ser o fim dos tempos, porque o fim dos tempos não nos chama a uma mudança especificamente para isto ou para aquilo, chama-nos a atenção para uma comunhão ainda mais forte com Jesus, e é para isso que tem que ser levado. E portanto, a lição de sábado começa por falar disto, fala de sinais, e eu acho que poderia ser interessante nós estarmos aqui a falar, como tu ainda há pouco falaste, será que é este Papa, que é esta a besta que vai finalmente conseguir o Covid, dizia-se que a vacina era o sinal da besta, enfim, cada grande evento é sempre um sinal de que estamos mais próximo do fim. E é verdade, estamos mesmo mais próximo do fim, porque todos os dias que passam, eu próprio estou mais próximo de morrer, portanto estou mais velho um dia e estamos mais próximo do fim. Do ponto de vista profético, também estamos mais próximo do fim, porque cada dia que passa, apesar de ser um nada para Deus, é um dia a mais para se completar o seu plano. E é importante para aqueles que necessitam de fundamentar a sua fé às vezes, que estudem a Bíblia, que estudem a palavra de Deus e que percebam que estas profecias, muitas já se cumpriram, outras estão-se a cumprir, algumas delas sem que nós nos apercebamos, porque há mudanças políticas, há mudanças geoestratégicas, há mudanças de poder, há consolidações de poderes que estão a acontecer por trás, que eventualmente vão levar a uma centralização das decisões. E isso, obviamente, que vai contribuir para que o diabo governe ainda com mais poder este mundo. Uma nota final. Nós não deveríamos de interagir com as profecias como instrumentos da própria profecia. O Mané falou nisto brevemente, muitas das vezes nós parece que queremos forçar a profecia, por exemplo, como a igreja tem que ser peneirada. A igreja vai ser peneirada, então há os irmãos mais fervorosos que querem manter aquele padrão e correr com aqueles que não estão no padrão, porque é por causa disso que não vêm as bênçãos e não sei o quê. Não, a igreja vai ser peneirada pelas tribulações, pelos eventos, não por a ação de qualquer um de nós. Ou então o contrário, que é interagir ou ir contra o aquecimento global está aí ou não existe. E, portanto, não vou reciclar porque o fim do mundo está próximo e estou-me a lixar para o ambiente e, portanto, esta terra é para queimar e Deus há de vir restaurar. Portanto, a forma como nós interagimos com as profecias é uma forma, talvez a maior forma de testemunho que nós possamos dar a quem está à nossa volta. E com isto passo a palavra. Deixa-me só, Pedro, antes de passares a palavra, porque eu acho que o Pedro Silva disse uma coisa que eu há bocado dizia, e é verdade, é preciso tu tens toda a razão, quando efetivamente nós não sabemos quem é que nos irá ver, tanto poderá ser uma pessoa que fez um estudo aprofundado desta temática, como alguém que pode estar a fazer esse estudo pela primeira vez, ou ainda com pouca profundidade, mas eu acho que foi aqui tocado um aspecto que eu acho que tem que ser o aspecto que nós devemos deixar aqui bem claro. Os adventistas não devem encarar, nem encaram, as profecias do tempo do fim e do tempo do fim como nós temos inimigos. Eu acho que isso é um ponto errado, não é? Eu acho que a doutrina do amor, a doutrina de Cristo nesta terra, a doutrina de somos todos irmãos e procuramos, neste caso, transmitir a mensagem que nós acreditamos a todo o mundo, essa é verdade. E muitas vezes é preciso ter esse cuidado propriamente dentro da Igreja Adventista, que é
não passarmos, e nós falámos um bocadinho nisto, não passarmos do 8, que é mau, de não ligar ao tempo do fim, acharmos que não estamos a viver um tempo do fim, mas também do 80, que parece que às vezes só nos falta arranjar uma espingarda, uma arma, e somos verdadeiros soldados, na verdadeira literalidade da questão, e que temos inimigos. Quer dizer, nós não temos inimigos. Nós entendemos a nossa missão como espalhar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. E não passar a mensagem do Evangelho a todo o mundo a dizer que a mensagem do tempo do fim vai nos pôr a nós contra outros. Não, quer dizer, pode-nos dizer que efetivamente vamos passar dificuldades no tempo do fim, mas não quer dizer que nós vejamos os outros como nossos inimigos. Porque Deus é isso que nos ensinou e Cristo é isso que nos ensinou. Nós sabemos que no tempo do fim, o remanescente, digamos assim, o povo que se permanecerá fiel a Deus, irá passar por grandes dificuldades. Mas não diz em lado nenhum, julgo eu, que vê os outros como seus inimigos. Que vê as pessoas que são de outra fé, que são de outra denominação, que têm outras crenças, como inimigos, como alguém da qual não gostamos ou à qual nos opomos. E isto é muito importante deixar aqui, que é, independentemente da religião a que cada um pertença, independentemente da fé, de ser cristão, de ser protestante, de ser católico, nós temos sempre a ideia de que somos todos filhos de Deus e devemos amar a todos uns aos outros, não é? E a mensagem dos últimos tempos e a mensagem destes últimos tempos não nos deverá fazer esquecer essa centralidade no exemplo de Cristo e de agir como Cristo agiu nesta terra, assim nós devemos agir. Desculpa esta interrupção, mas eu acho que era importante também. Eu acho que estamos a falar aqui de coisas muito importantes e penso que nós muitas vezes corremos o risco de os 8 ou 80 ou tudo ou nada, não é? Não vai ser nada assim, ainda falta muito tempo, já os apóstolos esperavam que Cristo viesse naquela altura e não veio, portanto, depois em 1844 e depois e no ano 2000 e depois e nunca aconteceu, portanto ainda vai faltar muito, e desta forma deixarmos de fazermos algo, que eu já vou falar, ou então passar para o outro extremo, que é o evangelho do medo. Vamos ser perseguidos, vamos ter que fugir, vamos fazer mal. São nossos inimigos, não é? São nossos inimigos. E o que precisamos agora é de nos converter, senão vamos sempre ficar perdidos. Eu gosto de ler alguns livros sobre desporto no sentido do alto desempenho, o que é que os desportistas que são mais bem-sucedidos, por exemplo, os atletas olímpicos, como é que se mentalizam, como é que se organizam nos seus treinos, digamos, qual é a sua filosofia até de vida e de princípios e tudo mais. E uma das coisas que é patente nestas pessoas que se distinguem, por exemplo, no mundo do desporto, é que o foco deles não está na estação final ou na vitória final, mas sim no processo que os leva a estar prontos para então conseguir ter essa vitória final. E acho que nós, como cristãos, também devemos ter esta preocupação. O meu processo de um dia obter a vitória final das mãos de Cristo, essa salvação, é um processo do dia-a-dia, é um processo de comunhão com Deus, é um processo de oração, de estudo da sua palavra, é um processo de testemunho àqueles que estão à minha volta, é um processo de eu ser uma bênção para aqueles com quem contacto no dia-a-dia, independentemente de serem cristãos ou não, no meu trabalho, na minha escola, no meu lar, onde for, no meu prédio. E se nós nos focarmos neste processo de ser cristãos, de ser transformados, de ser cada vez mais semelhantes a Cristo, eu arrisco dizer que estas profecias que podem ser mais ou menos, digamos, trazer mais ou menos sofrimento. Vou abrir aqui um parênteses. Há sempre um versículo quando estudo estes assuntos que me vem à cabeça. Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão quê? Abreviados. Portanto, não há de ser algo de Deus não iria permitir isso. É claro que já hoje em dia há pessoas que são perseguidas pelo sábado, já há pessoas que são perseguidas por terem
determinada religião ou determinada convicção política ou social e por aí fora. Portanto, há já muita coisa que acontece e nós não devemos estar à espera disso. Devemos sim centrar-nos neste processo de eu quero ser cristão, eu quero refletir a luz de Deus na minha vida, eu quero ser uma bênção para os outros da minha vida, e se eu morrer amanhã, estas profecias não vão fazer diferença nenhuma na minha vida. Zero. E eu posso até viver e passar por elas todas. Mas o que deve ser o foco da minha perspectiva é este: estar preparado hoje, estar em comunhão hoje com Deus, ser um cristão, permitir que o amor de Deus se reflita na minha vida e na maneira como eu trato aqueles que estão à minha volta. Isto porquê? Porque nós muitas vezes, quando olhamos para a sociedade como temos hoje em dia, é muito difícil, pelo menos numa primeira fase, nós encaixarmos aqui estas mudanças geopolíticas, como dizia o Pedro, estas mudanças sociais de imposição de um determinado dia de guarda. E parece-nos difícil isto, pelo menos a mim parece-me, com o contexto político que existe agora, com, digamos, a secularização da sociedade. Ninguém quer saber se guardas este dia ou aquele, ou se és isto ou se és aquilo, desde que tu estejas bem e os outros também. A verdade é relativa. Mas, por outro lado, o mundo muda de um dia para o outro, como foi no 11 de setembro, que o mundo mudou completamente a partir daí, como foi com a pandemia, o mundo mudou completamente a partir daí. Portanto, lá está, nós não podemos estar nos dois extremos, que é, não, isto... eu lembro-me de, já há muitos anos atrás, estar em Peniche, no acampamento, há muitos anos atrás, e nessa altura os supermercados deixaram de poder funcionar ao domingo. E isso já era o princípio da lei dominical. Passado 20 anos depois, isso não surgiu no nosso país, essa lei. E, portanto, isto pode fazer com que nós deixemos de acreditar tanto ou fiquemos mais frios. Por outro lado, o mundo altera-se de forma tão rápida hoje em dia. Um acontecimento numa parte do mundo distante daqui pode alterar a nossa aldeia global de um momento para o outro. Portanto, que nós não devemos, na minha opinião, estar centrados nem num ponto nem no outro. Mas volto a dizer sim neste processo de ser cristão. Dos outros olharem para mim e para nós e dizerem assim: este homem, esta mulher, ama aqueles que estão à sua volta, é uma pessoa que cuida daqueles que estão à sua volta. Porquê? Porque o que é que faz a diferença? E aí então nós podemos dizer que é o amor de Deus na nossa vida que faz a diferença na maneira como nós encaramos não só a nossa vida, mas também a sociedade. Eu gostei muito deste termo de não dormirmos, porque quando nós estamos a dormir não estamos conscientes daquilo que ocorre à nossa volta. E o que Deus nos pede é: estejam atentos. Atentos àquilo que acontece, mas atenção que o importante, volto a dizer, é o processo de comunhão com Deus. Porque nós... Diz, Pedro. Deixa-me só intervir na questão que estás a falar do processo de comunhão com Deus. Que a lição, e também eu acho que já queimamos quase a grande maioria do tempo na primeira parte da lição, mas há aqui uma segunda parte que é, em primeiro lugar, conhecermos a verdade, porque o conhecimento da verdade ajuda-nos a estarmos despertos, que é o que tu estás a dizer, e é muito importante. A lição na segunda-feira fala-nos sobre isso, nomeadamente o livro de João elenca uma série de promessas que Jesus nos faz sobre o conhecimento da verdade, e é extremamente importante não conhecermos a verdade, não para percebermos se ainda temos muito ou pouco tempo, mas porque aqui a questão é precisamente o que tu estavas a referir, é que se nós colocarmos um sapo e mandarmos para dentro de uma panela com água a escaldar, o sapo salta logo. Agora, se metermos um sapo numa panela de água fria e metermos a panela ao lume, o sapo deixa-se cozinhar dentro da água sem se aperceber. E estão, de facto, a acontecer sinais importantes para os quais nós temos que estar atentos. E só conhecendo a verdade é que percebemos esses sinais. Mas a maioria de nós está à procura de um grande evento, que é a lei dominical, ou quase que seja isso, sem se aperceber
por exemplo, com as questões de identidade de género, com questões de interpretações e de ideias políticas que estão a ficar extremadas, que nós com a nossa atitude moderada ou com os nossos princípios já não podemos falar. Se nós falarmos publicamente sobre as nossas bases, as nossas doutrinas, em alguns dos assuntos que têm a ver com a nossa sociedade, eu ainda há pouco falei, o aquecimento global, o clima, enfim, identidade de género, se nós falarmos abertamente, já somos massacrados em qualquer sítio, no qual não podemos falar. Antigamente, se era difícil arranjar um trabalho, que tu disseste à partida, que não trabalhavas ao sábado, experimenta agora dizeres o que é que tu pensas sobre uma série de questões que estão em debate na nossa sociedade e vais ver a facilidade ou a dificuldade que vais ter em arranjar um trabalho. Portanto, não tenham dúvidas que as perseguições já estão aí há muito tempo e mais severas em alguns territórios, com outros contornos, em que temos adventistas a serem perseguidos mas já há muitas décadas que são perseguidos e que são inclusive mortos e encarcerados, e outros que estão a ter que se silenciar e que se calar. Portanto, se estamos à espera de um grande evento para tomar uma decisão que seja de entrega total e de conversão total, estamos errados. E o conhecimento da verdade é importante sobre isso. A meio da lição, para mim, está outra parte muito importante, que é a reforma contínua. E este apelo à reforma tem a ver com a expansão. A verdade não muda. O conhecimento da verdade é que se vai expandindo à medida que o estudo da palavra vai acontecendo. Ellen White estava à espera da segunda volta de Jesus e depois aquela frustração toda deu que muitos desanimaram e voltou-se para o estudo e continuou-se então a perceber o que é que era a profecia do santuário. Da mesma forma que, se nós continuarmos fixos em datas, sinais e estes eventos, esta coisa, e não continuarmos a aprofundar o estudo da verdade e a compreensão da verdade e de qual é que é a verdade útil para os nossos dias, numa altura em que o mundo está doente mentalmente, e o Pedro trabalha nesta área, tem conhecimento de dados estatísticos, mas nós ouvimos nas notícias em todo lado. A taxa de suicídio já aumenta brutalmente nos jovens até aos 20 anos. Os adolescentes estão-se a matar quando tinham tudo para estar vivos. As ansiedades, as depressões, os problemas todos relacionados. A questão que nós temos que colocar a nós próprios é: que parte da verdade é que agora é importante para o mundo neste momento? É porque no tempo da irmã Ellen White havia uma procura quase que louca pelo estudo da Bíblia, por chegar a Deus, e havia N denominações religiosas, N doutrinas, e era importante haver alguém que viesse recentrar as coisas na Bíblia e trouxesse as pessoas para o estudo da verdade e não da interpretação da Bíblia. Será que é essa que é a importante mensagem neste momento, quando alguém que está no meu trabalho está a sofrer, está ansioso, tem um filho com problemas, que tem uma série de medos e de ansiedades? Será que é essa a mensagem que nós temos para lhe dar, ou é uma mensagem de paz e de esperança? Paz, porque sabemos que isto não está entregue ao Deus dará, que não está entregue ao diabo nem ao acaso, e de esperança porque existe um plano e que nós estamos confiantes que esse plano está a ser tratado? Ou é a mensagem do costume, não te assustes, que isto já está tudo previsto, olha, eu vi isto na Bíblia e não sei o quê, e olha isto, olha aquilo. Qual é que é a nossa contribuição nesta área? Acho que era importantíssimo que nós refletíssemos na lição de terça e depois de quarta-feira. A glória de Deus enche a terra. Como é que nós estamos a refletir esta glória de Deus? De que forma é que nós estamos a recentrar a atenção do mundo naquilo que é a verdadeira necessidade do mundo? É um esclarecimento doutrinário ou é uma aceitação de que uma vida com um Deus que nos ama tem sentido e dá sentido à vida? O que vocês disseram, eu estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar que vocês estavam a tocar em alguns aspectos que me parece os mais essenciais, não só da lição desta semana, mas toda a lição deste trimestre. E deixem que vos diga uma coisa que nós muitas vezes, destas lições todas, às vezes, na prática, acabamos por absorver e ficar como para nós, depois de algum tempo, com pequenas coisas.
E uma delas, que vai ao encontro daquilo que vocês estiveram a dizer, e para mim é muito importante, é que esta lição deixa-me bem claro uma coisa, e vocês focaram bem isso, que é, de alguma maneira, todos nós nos estamos a preparar neste momento. Podemos estar a preparar para coisas diferentes. E a nossa preparação, e eu acho que estes eventos finais, esta mensagem de Apocalipse, dá, acima de tudo, uma importância, não é para o futuro, é para o presente. É para o presente numa perspectiva de que me alerta que eu tenho que me preparar. E daí o que vocês disseram é que, efetivamente, eu tenho que fazer parte deste movimento. E fazer parte deste movimento porque, como o Pedro Silva disse muito bem, nós esquecemos, ou muitas vezes temos tendência a esquecer, no meio destas mensagens do tempo do fim, que efetivamente há uma coisa que será muito importante, que é a glória de Deus enche a terra, é o título da nossa lição de quarta-feira. E efetivamente nós vamos ter essa noção de que a mensagem do cristianismo, a mensagem de Cristo, a mensagem que nós pregamos vai dispersar-se para todo o mundo. E nós podemos ou não fazer parte dessa dispersão. Podemos ou não fazer parte desse movimento. Mas, acima de tudo, eu tenho uma imagem que parece parecer uma imagem um pouco ridícula, mas acho que é isso que é muito importante para esta lição deste trimestre toda ela, que é, não é o momento de quando eu começo uma corrida, não é esse o momento que define se eu vou chegar ao fim. Não é o momento em que eu me sento para fazer um exame que me vai definir se eu vou ter boa nota ou má nota nesse exame, ou se vou passar na prova ou não vou passar na prova. O que define o meu resultado final é a minha preparação em momento anterior. Como tu disseste, bocado, Pedro, se o atleta foca-se, mas ele não é no momento em que ele inicia a sua maratona, digamos assim, que ele se vai preparar. Ele teve-se a preparar e a maratona, quando ele começa aquela partida, ele tem ou não uma preparação que o vai fazer chegar ao fim. Eu arrisco-me a dizer, e espero não estar a dizer nenhuma blasfémia, que a mensagem de Apocalipse, acima de tudo, não é para os momentos em que os últimos das pessoas nesta terra vão estar a viver, porque o que eles vão decidir naquele momento vai ser o resultado da sua comunhão e da sua ligação e da sua sabedoria, conhecimento, melhor dizendo, de agora. Ou seja, o que eu estou a fazer nos dias de hoje, o que eu estou a fazer agora, é agora que me vai definir o meu futuro. Ou seja, eu não tenho que estar preocupado quando, desculpem estarmos a dizer isto assim, não sei até que ponto é que será correto, eu não tenho que estar preocupado quando vier a lei dominical, porque não é quando vier a lei dominical que eu me vou preparar para saber o que é que hei de fazer relativamente à minha vida. O que vais dizer, estão a ver, gente. Não, ou seja, quando a lei vier, eu já tenho a minha decisão, desculpem, mas já tenho a minha decisão tomada, não é naquele. Nem vais evangelizar nessa altura, vais dizer o quê? Estão a ver? Olha, estão a ver, eu tinha razão. Nem é naquele momento que eu decido, olha, afinal vou ser crente e vou continuar a ser despedida, a passar dificuldades económicas, mas vou-me manter fiel. Não é nesse momento que eu vou decidir. O que eu decidi na altura vai ser o resultado do que eu estou a fazer agora. E se eu agora estou a preparar-me para essa altura, na altura o resultado será inato. Como é óbvio, um corredor consegue correr a maratona, e aquilo não estou a dizer que não é difícil, mas ele consegue pelo treino que teve. Pelo treino, pela alimentação, pelo cuidado, pelo desenvolvimento que teve. Quase que nós podemos dizer que, à partida, um maratonista profissional, a não ser que lhe aconteça algum evento, quando inicia a sua maratona, ele sabe que vai chegar ao fim. Mas ele não é naquele momento que ele decide chegar ao fim. Ele sabe que vai chegar ao fim porque a sua decisão teve tomada nas noites bem dormidas, na comida que comeu, no exercício que fez, no cuidado que teve com o seu corpo. E assim vai ser a minha decisão final. A minha decisão final vai ter a ver com, como vocês disseram, com o que é que eu faço hoje no meu dia. Eu passo tempo para estar com a palavra de Deus, eu passo tempo para orar, eu passo tempo para evangelizar, eu passo tempo para cuidar do meu irmão. O que é que eu faço hoje vai definir a minha vida no futuro. E é isso que nós temos que pregar a toda a gente, que este é o momento, e é neste momento que nós temos que agir, para que depois seja quase... O Pedro Santos pode-me ajudar, aquilo é quase como uma memória muscular, não é? Que é inato, porque o meu corpo já está tão treinado que quando chegar à altura aquilo vai sair automaticamente. E assim será também na fé. A fé é um músculo que se treina.
digamos assim. E com fê-lo exercê-la, eu chego no final. E era só isto que também vos queria dizer, e na perspectiva que o Pedro Silva estava a dizer muito bem, e esse músculo treina-se no dia de hoje, eu fazendo parte deste movimento que tenta passar a mensagem do Advento e a mensagem do Evangelho a todo o mundo. E nós sabemos que isso vai acontecer. Agora, eu posso ser um dos instrumentos na mão de Deus ou posso não ser. O final virá. Mas não é na altura, eu não tenho que me preocupar na altura com o que é que eu vou decidir. Eu tenho que me preocupar agora é o que é que eu me estou a preparar para decidir. E é isto, desculpem se calhar fugir um bocadinho, mas é isto que eu acho que é importante na lição do Apocalipse e na lição deste tempo, que é prepara-te agora para teres resultados futuros. Como os pais diziam aos filhos, olha, estuda agora para quando vier o exame tu saberes responder. Não é no dia do exame que te vai vir a resposta, não é? Eu não acho que tenhas fugido. Para aqueles que seguem o trimensário, deixa-me só reestruturar o que tivemos aqui a falar. Desculpa. E que o Pedro não foi um mau mediador, porque se chegarmos à lição de sexta-feira, reparem as perguntas que estão lá. Qual é a diferença entre guardar os mandamentos de Deus e legalismo? Quando é que a obediência se torna legalismo? De que maneiras pode alguém que não guarda os mandamentos de Deus ser um legalista? Depois, outra pergunta. Que resposta pode dar àqueles que nos criticam quando falamos de bestas ferozes e do aterrador aviso que é encontrado no livro do Apocalipse? Além da resposta óbvia, falamos deles porque, bem, estão ali escritos no livro. Que outras respostas podemos dar? Acho que foi isso que nós estivemos a fazer até aqui. E mais uma questão final. Analisem na unidade da ação 1 os eventos atuais do mundo. Que coisas têm em vista acontecer que possam ajudar a levar aos eventos finais? Como é que encontramos o equilíbrio entre estarmos ao corrente dos tempos em que vivemos e não sermos apanhados em especulações infrutíferas acerca do que ainda não foi revelado? Portanto, para quem gosta e segue outras palavras cruzadas que são estruturadas dia por dia e seguindo, nós tentamos fazer isso, mas sem estarmos a estudar a lição em direto com quem nos está a ver, mas procuramos uma reflexão mais profunda e, portanto, acho que não te desviaste assim tanto. Eu acho que não tinha desviado, e o Pedro também, e o Pedro acho que ainda vai agora voltar a recentrar com qualquer coisa no final. Há uma coisa que eu gostei muito quando li esta parte da glória de Deus enche a terra, por dois pontos. O primeiro foi que não estamos sozinhos. É Deus. Isto é um plano de Deus. Não é um plano nosso, não é um resultado do nosso esforço. Deus está ao leme, e foi isso que nós vimos ao longo deste trimestre, a sucessão das nações, como nós vimos em Daniel, na profecia de Daniel e por aí fora. Deus, o Deus criador do universo, o Deus todo-poderoso, está ao nosso lado. E isto deu-me uma sensação de ainda bem, estou tranquilo, estou seguro. E depois o outro ponto, como é que a terra pode ser cheia da glória de Deus? E depois a lição, no dia de quarta-feira, diz algo muito interessante. Diz assim, a glória de Deus é o seu caráter. A terra será cheia com a glória de Deus quando nós formos cheios do amor de Deus e o nosso caráter for transformado pelo amor redentor. Ou seja, há aqui duas coisas que fazem com que a terra se encha da presença, da glória do nosso Deus. É o seu poder, por um lado, um Deus criador, um Deus que deu a sua vida para nos salvar, um Deus que nos redime e por aí fora, mas o nós refletirmos, e voltamos a este ponto da constância diária, da rotina diária de caminhar com Deus. Como dizia em Miqueias 6:8, né? Caminhar humildemente com Deus. Estar continuamente com Deus, de uma forma pausada, tranquila, sem excitação da perseguição, ou do milagre, ou do sinal, ou nem a mornidão de ainda falta tanto. Mas caminhar no dia-a-dia com Deus, o nosso caráter, ao ser transformado à imagem do caráter de Deus, vamos refletir a glória. Eu lembrei-me também aqui, nesta passagem, de Moisés, quando desce do monte. A presença de Deus na nossa vida faz com que nós possamos brilhar e encher e projetar essa glória de Deus, que nos transforma também para aqueles que oram para nós e que estão ao nosso lado. Isto foi reconfortante para mim, saber que
não é uma obra minha, é uma obra de Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Deus Salvador, mas também Deus Cordeiro, e é interessante que a lição termina com este apontamento, com um Deus que deu a sua vida, com um Deus que se sacrificou para que nós possamos recuperar o plano inicial de Deus, que era ter uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, sem dor, sem pecado, que é a consequência desta revolta de Satanás e deste seu governo, desta sua maneira de se opor a Deus. E, portanto, no fundo, aquilo que nos pode transformar é ter a certeza de conhecer este amor que teve o seu ponto alto na cruz, quando Jesus ofereceu o seu lugar e nos deu o seu lugar para que nós o possamos ocupar no céu, ao lado do Pai, e possamos recuperar essa natureza e essa realidade como existia antes do pecado entrar neste mundo. Deixa-me só dizer uma frase sobre isso. Não há nada que eu faça que nós possamos fazer que mude o amor de Cristo por nós. Ele já morreu por nós na cruz, independentemente do que a gente faça. Portanto, o amor de Cristo por nós não muda. Da mesma forma, não há nada, a única coisa que temos a fazer, de facto, é aceitar esse amor, é aceitar a sua graça. É a única coisa que nos é pedido. Depois, da mesma forma que também não há nada que eu faça que nós possamos fazer para alterar o plano de Deus em relação à redenção desta terra. Apenas falar da nossa aceitação desse amor é a única coisa que nos cabe. Falar de como Cristo transformou a nossa vida e de como esse amor transformou a nossa vida. E da minha parte eu resumi a lição nestas duas coisas. E deixem-me só também concluir da minha parte só com uma ideia que eu acho que é uma ideia muito importante para este livro do Apocalipse. Nós não devemos temer o futuro. Nós não devemos ter medo dos eventos finais. Nós não devemos ter medo do final dos tempos. Nós devemos ter medo de hoje eu não estar a dar do meu tempo para conhecer a Cristo, porque só conhecendo a Cristo e o amor dele é que eu vou ter medo se não estiver a preparar a fazê-lo. Esse sim deve ser o meu medo. Deve ser o meu medo quando eu me deito e não orei, não li a Bíblia, não fiz nada que me ligasse a Deus nesse dia. O meu medo deve ser daquilo que eu deixo de fazer hoje, não do futuro. E o não fazer hoje não é do pecado, é de não me ligar a Deus. Porque eu acho que o nosso tempo não deve ser perdido a combater nada. O nosso tempo deve ser gasto a chegarmos e a conhecermos mais a esse Deus e o seu amor. Porque eu não quero chegar ao final e agora brincando um bocadinho e que alguém dizesse, olha, tivesse estudado. E agora que tivesse estudado a Bíblia, tivesses conhecido o teu Redentor. Não conheces o teu Redentor? Não há nada a fazer. Mas se tu conheces o teu Redentor, tu sabes o que é que ele pode e sabes, como tu disseste bem, Pedro, sabes que ele não te vai deixar sozinho e te vai acompanhar e que tem tudo previsto e planeado para tu poderes estar com ele. Mas eu tenho que o conhecer. Eu tenho que acreditar nele, porque eu não acredito em quem não conheça. E o meu medo deve ser de não me estar a preparar para o conhecer melhor e para o amar mais cada dia e para conhecer mais o seu amor no seu dia-a-dia. Era o único apontamento que eu gostaria também de deixar aqui no final. Eu gostava de terminar com esta parte em que nós lemos na Bíblia em que Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome, não discutimos as profecias todas de Daniel e de Apocalipse em teu nome. Não fizemos isso tudo, Senhor. E a alguns Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Podem ter feito isso tudo, mas eu nunca vos conheci. E acima de tudo, que este trimestre, esta lição destas 3 mensagens angélicas sirva para nós conhecermos mais o amor de Deus, estar mais perto dele, ser mais transformados pela sua presença constante no nosso dia-a-dia e que nós dessa maneira possamos ser um reflexo da glória de Deus em cada momento da nossa vida, onde quer que estejamos, e que possamos ser efetivamente um reflexo do amor de Deus no nosso dia-a-dia. Amém. Foi um prazer acompanhar este trimestre convosco mais uma vez. Vamos continuar agora
em mais um trimestre com um novo tema, agora com um livro bíblico. É um estudo diferente, não é tanto um tema, mas mais um livro. É muito interessante também. Convido todos a continuar a acompanhar as Palavras Cruzadas e, acima de tudo, a reservar tempo no dia-a-dia para estudar a Palavra de Deus e poder orar. Que Deus vos abençoe a todos e às nossas famílias também. É a oração desta equipa das Palavras Cruzadas para todos aqueles que nos estão a ouvir. Um grande abraço. Adeus a todos.